Oi pessoal, tudo bem? Estamos aí de volta com o último vídeo, né, dessa sequência para desenho, né, em profundidade, que a gente já está utilizando o software do AutoCAD, né, então a gente pegou a imagem, né, que a gente tinha feito no software do Sketchbook, né, e a gente aí exportou a imagem aqui para o AutoCAD, né, só para a gente ter a referência, né, de como é que vai ficar o modelo para a gente poder fazer o desenho, né. Lembrando aqui um detalhe importante que é o seguinte, né, no caso como esse, onde a gente fez aqui o molde, né, o esboço do desenho, é importante que você tenha referência das medidas, né, do ambiente, né, no caso aí, a altura da parede, comprimento, né, então essa aí é uma referência importante para quê? Para que a gente tenha a referência média das dimensões do móvel, né, o móvel, enfim, o que você vai inserir ali no ambiente. Então aí fica essa informação aí importante. E aí no caso, o que é que a gente vai fazer? O desenho aqui, ele vai ser um desenho mostrando a ação em profundidade, né? Então eu vou fazer como eu fiz no Sketchbook, eu vou mostrar o conceito, né? Vou desenhar, vou dar uma adiantada no vídeo, né? E aí depois, quando o desenho estiver pronto, eu mostro os conceitos que eu comentei no início nesse desenho, né? Aqui vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa altura, né, desse móvel aqui, eu vou fazer uma relação proporcional, né, não que seja uma altura aí efetiva aí do desenho, né, então ele vai ser um quadrado, esse aqui vai ser um quadrado, esse aqui ele vai ficar um retângulo, vou deixar esse comprimento aqui um pouco maior, né, um pouco maior, e a altura obviamente um pouco maior do que esse aqui, né. Esse outro móvel aqui eu não vou fazer, né, já que o objetivo é só para mostrar a questão da profundidade, eu vou focar nesses dois aqui. Vai dar para a gente ver bem essa questão aí de desenho em profundidade aí para móveis, né? Então, vou só fazer aqui a estrutura para a gente poder comentar sobre como é que funciona, né, esse desenho em profundidade. Vou fazer aqui um quadrado de 150 por 150, né? Lembrando que eu estou só utilizando aqui uma proporção para o desenho, né? Não estou utilizando uma escala real aqui do ambiente, né? Não fiz nem a suposição aí de uma ação aí para isso. E aí um detalhe importante, né? Esse desenho que eu vou estar fazendo aqui, ele é um desenho para mostrar a questão de profundidade, ou seja, mostrar a parte interna, né, do móvel, né? Se você vai fazer o desenho, o projeto final dele, obviamente ele vai ficar como um desenho técnico normal, né? Sem nenhum mistério, como a gente tem vários vídeos aí no canal, obviamente a gente foca em peças para a área de mecânica, né? Mas aí vamos até depois pensar em também trazer aí desenhos de móveis, né? Ficar aí mais para frente aí, né? Para o futuro aí do canal. Então nesse caso, esse desenho em si, né? O foco é mostrar a parte interna dele, mas de mostrar com aspecto de profundidade. Então ele tem um foco principal de fechar, né, o projeto ali com o cliente, né? Ou seja, não é um desenho final no que diz respeito ali a projeto para fabricação. Por exemplo, você vai fazer o projeto do móvel, né, e está mandando lá para uma execução. Ele ainda é um desenho aí para fechar aí, de fato aí, o contrato, para dar essa noção de como é que vai ficar aí o produto, tá bom? Então aqui tem esse quadrado. Eu deixei um detalhezinho aqui nele, né? Deixei um detalhezinho aqui na lateral, né? Normalmente o pessoal coloca um detalhe desse aí com uma parte cromada, uma parte metálica, né? Um similar ali ao metálico. Eu vou deixar aqui com 15 milímetros aqui, né? Para manter aí essa proporção. Depois eu vou adiantar, né? Para a gente ter o desenho todo, né? Fazer aqui o desenho todo, mas eu estou só fazendo essa estrutura aqui que é para mostrar alguns conceitos, tá bom? Então isso aqui seria a parte frontal. Aí vem um detalhe interessante, né? Quando você vai fazer esse desenho de móveis em profundidade, né, não dá para deixar ele, né, com as linhas, né, apenas com a linha, né, o canto vivo, né? Você tem que estar mostrando também uma base de espessura da madeira, né? Eu particularmente trabalho aqui com a referência, né, obviamente proporcional. Nesse caso aí eu vou estar utilizando 4 milímetros, né, de espessura. Então, essas linhas que eu estou fazendo aqui, elas representam ali como se fosse lá a espessura da madeira interna, né? A espessura da madeira interna, e ela dá um detalhe importante para o desenho, né? Então, eu vou deixar aqui nessa proporção,
com 4 milímetros. Ele tem uma divisória, esse móvel aí que eu estou fazendo, ele tem uma divisória. Lembrando que aqui eu estou focando só na parte interna, né? Então é como se as portas, né, ali do móvel ali não tivesse, só focando ali na parte interna. Beleza, então está feito aqui essa vista, que seria essa vista frontal, né? Que seria a vista frontal desse elemento. Eu sei, poxa, mas não é para mostrar a profundidade, né? Por que não está aparecendo nada? Que aí vai vir um detalhe daqui a pouco que eu vou mostrar. Eu vou deixar a altura do outro móvel com... Vou deixar com 250 e vou fechar o comprimento com 300, né? Um gaveteiro tá aqui 250 e aí fechar aqui, beleza. Aí nesse caso aqui a mesma questão da espessura da madeira, né? E aí a gente deixa com a mesma dimensão do outro. Vou deixar aqui com 4 milímetros, né? Isso dá um efeito bem legal aí para essa vista aí de profundidade. 4 milímetros. Depois, isso aqui a gente tem que apagar, né? Essas linhas aqui de construção a gente apaga para o desenho ficar de fato fechado. Beleza, aí aqui a gente precisa fazer aqui as divisões das gavetas, né? Mas não vai ser o caso agora, né? Que é aí que eu vou explicar o conceito para esse desenho de profundidade. O que acontece? Quando a gente vai fazer um objeto como esse, a gente precisa traçar uma linha, né, da referência da quina do objeto, né? Então você teria essa quina aqui e teria essa outra aqui, né? Teria essa outra aqui. Essa quina aqui, esse encontro, ele mostra lá como se o objeto ele tivesse, né, um fundo teoricamente infinito, onde a junção dos ângulos, né, onde os ângulos iriam ter como junção esse ponto aí central, né? Então todos os ângulos internos desse objeto ele vai incidir com base nesse centro. Só que aí tem um detalhe importante que é o seguinte: essas linhas aqui da diagonal que a gente traçou agora, elas são as linhas limite, né? Ou seja, são os elementos limite. Observa que aqui a referência para baixo do objeto e aqui a referência para cima do objeto. Então, exemplo, esse caso mesmo da gaveta, né? Da gaveta. Vamos supor que a gente desenhou aí as... Deixa eu fazer aqui. Vamos supor que a gente desenhou as 3 gavetas. Vou pegar aqui. Pronto, beleza. O que acontece? Essas gavetas aqui da extremidade, ou seja, essa aqui de cima e essa aqui de baixo, observa que o ângulo, né, que a gente traçou, esse verde, ele já está aqui, né, nessa incidência, né? Então esse é o ângulo de visão, né? Quanto mais profundo, maior vai ser esse ângulo, né, no que diz respeito aqui a esse plano, né? A mesma coisa para aqui. Só que essa gaveta aqui central, observa que não está chegando nenhum ângulo. E aí é onde vem um detalhe, né? Para cada um desses elementos você vai criar um ângulo, né, que ele sempre vai é a referência, né? Ele sempre vai incidir para o centro, né? É a lógica aqui de construção. Esses ângulos eles sempre vão incidir ali para o centro, né? Exemplo, essa parte aqui desse móvel, ele tem uma divisória, né? Tem uma parte aqui de madeira, uma divisória. Então aqui tem um outro ângulo que vai estar projetando aqui para o centro, né? Então cada encontro desse de ângulo, né? Cada quina dessa ele vai ter aí essa projeção para o centro, né? Então esse aí é o grande detalhe, né, desse projeto, mostrando o objeto, né, em profundidade, né? Ou seja, traçar essas linhas de referência principal, né, que no caso seria, apagar aqui essas 2 linhas aqui que eu coloquei verde, e as outras linhas vão ser com referência nela, né? Então isso aqui eu quero mostrar para vocês agora nesse momento. Então eu vou finalizar esse desenho aqui para a gente não perder tanto tempo, e aí quando eu voltar eu já vou estar com ele pronto, e aí eu vou estar mostrando como é que foi feito aí a lógica de construção, tá bom? Então dá uma pausinha aí e já voltar aí com... Mas eu vou adiantar, né? Já vou mostrar ele já pronto. Vamos lá. Bom, então o desenho está aqui, né? Aqui ele já tá finalizado, né? E aí vamos verificar a questão dos conceitos, né, aqui que a gente teve como referência. E aí um detalhe importante, né? Uma vez até um aluno perguntou, né? Ele, poxa, esse comprimento aqui, como é que a gente vai medir, né? Como é que a gente vai medir esse comprimento? Entenda que o objetivo é mostrar essa ação da profundidade, né? Então aí realmente é uma análise com base no visual mesmo, né? Eu pelo menos não conheço nenhuma regra que vai te dar ali uma incidência ali de ângulo
uma relação de comprimento perfeito, né? Agora um detalhe importante é que, feito uma relação de profundidade, ela deve permanecer para as outras, né? Então vamos verificar aqui o passo a passo, né? Aqui, eu vou pegar aqui essa linha, você vai ver que ela vai ligar perfeitamente aqui esse outro ponto. Deixa eu ativar aqui, né? Ó, então essa foi a linha que a gente traçou, né? Aqui central, e aí a gente traçou uma linha também partindo aqui desse ponto. Né, partindo aqui desse ponto. Na verdade, a gente pegou essa linha aqui, né, copiar ela, e eu só faço espelhar ela. Né, eu espelho ela, e aí eu só faço mover essa linha, porque aí eu já pego aquele ângulo perfeito, né, não vou dizer nem ângulo perfeito, né, o ângulo que foi feito, né, e aí mantém esse ângulo. Né, então, essas duas linhas aqui é a referência que a gente tem principal aí para traçar os objetos. Beleza. Então, feitas essas duas linhas, observa aí o seguinte, né? Exemplo, eu vou traçar vou pegar um ponto aqui fora qualquer, que eu acho interessante ali de comprimento, e aí vou traçar essa linha, né, passando, como está aí, né? Então, feito isso, essa linha de encontro, ela já vai ser, deixa eu até colocar aqui de novo, quando traçar aqui, a gente já vai ter um encontro, né, dessas duas linhas. Então, esse encontro aqui já é a linha de projeção aqui para subir. Quando ela subir, né, aqui, que ela tocar nessa linha aqui, observa que ele já vai ter aqui o ponto de onde a outra linha vai ser projetada, né? E aí beleza, tranquilo, porque aí está pela extremidade, né? E aí volta aquela situação que a gente tinha comentado antes. Exemplo, essa linha aqui, né, essa outra aqui que não tinha um ângulo feito inicialmente, como é que a gente faz? Né? A gente vai pegar ela daqui desse ponto e vai projetar ela aqui para o centro. Né? Então, quando a gente projeta essa linha daqui para o centro, ela vai ter já esse foco. O mesmo caso da outra, né? Daqui. Então, como eu disse, todas as linhas elas vão ser projetadas ali para o centro. Né? É o foco aí do objeto. Agora, tem algumas linhas que você pode estar achando que ela não vai estar tão legal, né? Porque você está querendo mostrar um detalhe específico, então não precisa, né, seguir ali para todos os casos. Né? Exemplo, essa linha aqui mesmo, né? Essa linha aqui mesmo, ela, quando a gente estava colocando ela mais para aqui para o centro, ela não estava ficando tão legal, né? Então a gente deixou ela subir um pouco mais ela, né? Para a gente ter ali um aspecto mais amplo ali de interno. E veja que não perde ali qualidade referente ali à projeção, né? Não perde qualidade referente à projeção. Então sempre você vai ter essa ação das linhas ali traçadas, né? Para te dar a relação ali de tá fazendo movimento, né, das linhas, seja na horizontal, seja na vertical. Né? E aí um detalhe é ficar atento nas linhas de construção para apagar. Né? Observa que a gente fez a espessura, né, da madeira, né, e a gente apagou todas as linhas, né, para dar ficar realmente aí com essa impressão, né, de frente e profundidade aí do objeto. Né? Então é bem interessante isso aqui, principalmente para fechar aí, né, contrato aí com o cliente e tal, né, para ter essa ideia inicial, e depois daí realmente ia seguir para o desenho, né, o desenho técnico aí do projeto. Inclusive tem muita gente que trabalha com essa parte do design, nessa parte aí do esboço, né, cria lá o design do produto, e tem um terceiro, né, que trabalha lá com a parte realmente do desenho, né, para o projeto, fabricação, né, e normalmente tem ainda uma outra pessoa que é ali para ligar da fabricação. Né. Normalmente tem empresas, né, que já tem todos esses profissionais, ou um profissional que faz mais de uma coisa, né, mas aí depende muito, né, de ação. Então normalmente tem essa questão do design para pegar a ideia do cliente, né, você vai ter uma pessoa lá para desse design criar um projeto, né, um projeto de fato que possa ser execuível, né, ou seja, possa ser executado, e depois ali a parte da execução mesmo. Né. E normalmente a pessoa do design, né, que fica ali monitorando, né, meio que o arquiteto ali para estar monitorando para ver se está tudo ok. Beleza? Então é isso, não deixe de se inscrever no canal, depois a gente coloca outros vídeos mostrando essa técnica, né, desenho em profundidade. Valeu!